Esse é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o volume tributário, a carga tributária que bateu recorde também. Bom, Rodrigo disse há pouco o seguinte, diretor jurídico da CIF, que o poder público gasta muito. Mas será que há interesse no poder público de reduzir o tamanho da máquina? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou aluno do Vicente Falcone, eu tenho especialização em qualidade total pela Fundação Cristiano Ottoni de Minas Gerais. O governador Aécio Neves, muitos dirão, né, independente de questões partidárias, trabalha muito bem a mídia, tem uma grande assessoria de imprensa, etc. Mas ele não só cacareja aquilo que pode ser maquiado. Na verdade, está acontecendo uma mudança, pode não ser uma revolução, mas é uma mudança na gestão da coisa pública no estado de Minas Gerais. Existem, nas principais carreiras de Estado, metas a serem cumpridas. E se o servidor público alcança a meta, e o que ele vai fazer para alcançar a meta, Renato, é a mesma coisa que faz um trabalhador da iniciativa privada. Se ele tiver que chegar mais cedo, se ele tiver que se reinventar no dia a dia de trabalho, se ele tiver que fazer um estudo de tempos e movimentos para ser mais produtivo, se ele tiver que ficar além do expediente, sem que necessariamente aquilo importe num pagamento de hora extra para ele, ele vai fazer. Porque se ele alcançar a meta ou parte da meta, ele vai ter direito a um 14º, um 15º, um 16º salário. E tudo isso aprovado numa lei estadual. É um pacto social, é um acordo da sociedade para quê? Para que o Estado seja mais produtivo, mais eficiente e mais eficaz. Gere mais serviço público de qualidade com menos investimento, com menos despesa pública. É isso que tem que acontecer em todos os municípios, em todos os Estados-membros da Federação e, sobretudo, na União. Porque a nossa federação, ela dá uma parcela muito grande de poder para a União. O que é curioso é que tecnologia, governo eletrônico, as melhores pessoas, os melhores treinamentos, os melhores salários estão em poucas áreas da União. Sim. Está na Secretaria da Receita Federal, está na Secretaria, está no Ministério do Planejamento, está no Ministério da Indústria e Comércio e daqui a pouco você não vê mais em lugar nenhum. Nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Se não fosse assim, nós estaríamos, né, pipocando escândalos no Legislativo como pipocam. Mas aumentando, como está saindo aí a PEC, aumentando em 7.200 o número de vereadores no Brasil, é que a gente vê que a máquina precisa muito estar preparada para isso que você está colocando. Porque no Brasil é o seguinte, o que falta no Brasil, no meu entendimento, para tudo isso, é planejamento. É planejamento de longo prazo, é planejamento estratégico, é planejamento do futuro. Porque o que ocorre é o seguinte, em muitos momentos a gente vê determinado governo, determinado local, determinada prefeitura, ele atinge objetivos, mas o conjunto não faz a mesma coisa. Então nós vamos vai demandar um tempo muito longo para que possa se chegar a um ponto de equilíbrio entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que ele pode e deve gastar em benefício da população. Então, a gente chega à conclusão de que, para manter superávit de 3,5% sobre o PIB, para manter o pagamento dessa dívida avassaladora do governo, que já chega a quase 50% do PIB de dívida interna, certo? Quer dizer, nós vemos no Brasil uma má distribuição da renda, porque existe uma grande concentração da renda na mão de poucos brasileiros e o resto da máquina ganhando muito pouco e sendo altamente tributado. Isto não vai se chegar a nenhum fator enquanto o governo estiver preocupado. Eu até faço aqui uma colocação. E o PAC? Onde é que está o PAC dentro deste aumento de arrecadação? E os resultados do PAC? O nosso presidente acaba de receber prêmios aí a nível internacional pela sua política de Bolsa Família, Fome Zero ou coisa parecida. É bonito? É, mas ao custo de quê? Quem é que paga esta conta? É o rico que tem dinheiro, a máquina que pode gerar impostos mais valorosos, ou é a custo de uma outra sociedade que também não é rica, que está bancando tudo isso para que haja superávit no governo para atender essas necessidades. Muito bem. Então, acho que planejamento é, um primeiro momento, um dos caminhos a serem seguidos no Brasil. Deputado Renato Rini, qual é o caminho? Bem, eu penso que o modelo de administração pública tradicional ele se esgotou. Necessariamente, né, os postulantes a cargos públicos vão ter que ter uma nova visão e apresentar propostas de modelos de gestão
de cumprimento de metas, de modernização da máquina pública, de enxugamento da máquina pública, e isso é o que está se procurando fazer na maioria dos estados. O presidente Lula até disse recentemente, acho até que foi na última semana que esteve aqui, dizendo o seguinte: a defesa, o modelo, a tese do Estado mínimo já mostrou que não deu certo. Será que a questão é Estado mínimo, Estado máximo ou Estado no tamanho da necessidade do cidadão? O tamanho da necessidade do cidadão. É a necessidade que move o mundo. Exatamente. E sintonizado com a modernização tecnológica, com os avanços tecnológicos e tornando eficiente a máquina do Estado, com o custo o máximo reduzido possível. É assim que é na iniciativa privada, é assim que é na nossa vida pessoal. E na administração pública não pode ser diferente. Não existe espaço para aquele paternalismo que existia antigamente. Mas para reverter esse quadro, deputado, a gente precisa de controle social, né? Só com pressão da sociedade para reverter esse quadro também, né? A pressão tem que vir da base. Não, sem dúvida. Eu acho que é um conjunto de fatores aí. E está havendo um acompanhamento melhor da sociedade, está havendo uma conscientização maior da sociedade em relação ao que está acontecendo no poder público. Porque o que está acontecendo aí? Por que os escândalos estão agora sendo expostos? Porque está havendo maior fiscalização. A própria imprensa tem exercido um papel importante a respeito disso. Eu acho que o que a população... Tinha coisas que aconteciam antes, muito piores do que aconteciam agora, que simplesmente Mas também não vinha à tona. é tanto escândalo que de repente a sociedade fica anestesiada. Eu fico imaginando o seguinte: na última semana o atacante Ronaldo do Corinthians disse num programa de televisão, na Sport TV, que o presidente Lula está fazendo uma força, está pedindo ajuda aí para as empreiteiras para ajudar o Corinthians, para o estádio do Corinthians, alguma coisa nesse sentido. Pô, imagina isso há 50 anos atrás, um escândalo, né? Mas hoje a coisa parece... Lula é uma coisa diferente. Pois Lula é uma nada coisa... cola. Mas imagina, o presidente pedindo ajuda para empreiteiras. E não acontece nada. Ninguém discutiu esse assunto, né? Na verdade, aí já é um outro problema, né? O fato de hoje, em sociedade, nós não temos mais reserva de ética e moral. Então, é a sociedade do pode tudo. Mas eu até queria só fazer um comentário, complementando até a palavra do amigo, de que, Renato, sejamos práticos. Se porventura o Brasil, como eu disse antes, a preocupação deve ser um pouco mais com a despesa pública. Se nós gastássemos melhor aquilo que arrecadamos, nós não estaríamos de todo tão preocupados com a tributação indireta, com o fato de, no preço da mercadoria, você não saber o quanto está pagando de tributo. Aí o caso da Dinamarca, que tem a maior carga tributária com relação ao PIB do mundo em 2007, que chegou a 48,9%. Agora, a qualidade da educação, das estradas, da saúde... Esse foi o início da nossa conversa, quando eu comentei. É aquilo que volta para a sociedade. Retorno, zero. E tributação do primeiro mundo. Agora, Renato, eu acho que tem uma solução. É sair essa reforma tributária. Eu diria reforma constitucional tributária. Perfeito. Por quê? Porque mas com pacto federativo. Um pacto federativo, não tenha dúvida disso. Porque lá na nossa Constituição, doutor Rodrigo, está lá as linhas mestras muito bem delineadas, muito bem claras, o alcance de cada um dos entes tributantes. E não criar despesa sem receita. Isso está previsto. Mas é o que a gente faz em casa, né? É o que faz em casa. Agora, enquanto usar a sociedade como financiador do desacerto, do descalabro político, nós não vamos sair do Muito bem. Fazer reforma tributária para aumentar a carga tributária não interessa para ninguém, senão os entes públicos. Ok. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, no Conversas Cruzadas na TV Com, nós estaremos de volta amanhã às 10 da noite, discutindo as ações policiais, aquelas operações policiais e os supostos erros de procedimento. Operações recentes em que houve acusação de falha de coleta de provas podem ofuscar o objeto da investigação e, pior, não conseguir alcançar o objetivo de punição dos criminosos. Esse é o assunto para amanhã às 10 da noite no Conversas Cruzadas na TV Com. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau!